os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todos Israel e disse-lhes: Tende visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra? As grandes provas que os vossos olhos viram, e os sinais e as grandes maravilhas. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Versículo 6. Versículo 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou os vossos pés as sandálias. Pão não comeste, e não bebeste vinho, nem bebida forte, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus? Quando eu sou o Senhor vosso, quando vieste a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, nos saíram ao encontro a peleja, e nós os ferimos, tomamos-lhes essa terra, e demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas, a minha tribo de Manassés. Guardai, pois, as palavras dessa aliança, e cumpri-as para que a prospereis em tudo quanto fizerdes. Amém? Amém. Tem mais 2 versículos, depois a gente lê. Agora vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 8. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Tessalonicenses, Tito, Hebreus 8. Nós vamos ler do 6 a prosseguir. Amém? Encontramos? Amém. Diz assim: Hebreus 8, 6. Amém? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente quanto a ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, disse: Aí vem dia, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz: nova torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Hoje, Senhor, nós estaremos, Senhor, orando, Senhor, ó Pai, por obediência, Senhor, promessas de obediência, ó Pai. E é algo extraordinário, Senhor, que nós tenhamos, Senhor, compromisso contigo, Senhor. Porque o Senhor só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com o Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, nos dá, Senhor, ousadia e desejo de ouvir a tua palavra, de ser ministrado por ti. Eu te peço, Pai, cuida, Senhor, para que nós venhamos crescer em graça, em conhecimento, e que as promessas do Senhor se cumpram, Senhor, em nossas vidas, e nós tenhamos, ó Pai, obediência, Senhor, transformar as nossas vidas, ó Pai, em verdadeiros adoradores, ministros, sacerdotes da tua palavra, Senhor. Ser conosco nessa noite,
Pai, é o que eu te peço. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A gente fala de obediência, né? Obediência é um negócio, né? Às vezes eu brinquei com umas crianças há um tempo atrás, hoje já tem tudo 18 e 20, né? Aí eu brinquei, fui pregar numa igreja, né? Aí eu falei para eles, né? Falei para a criançada estava lá no fundo, a igreja era menor, a igreja era metade dessa aqui, então não tinha espaço nem para você olhar para trás, né? Se você tirasse o pé e desse glória, ficava no pé só. Então, e aí eu falei para as crianças, você sabe, a gente conhece o ABC, né? Aí eu falei para elas, o crente é obedecer, né? É uma brincadeirinha que faz com as crianças. Aí eu encontrei uma dessas crianças hoje com 20, ela lá adiante, eu lembro do obedecer, né? Tipo, parece uma coisa meio que não tem sentido, não tem valor, mas é uma coisa muito importante. Quando a gente trata desse povo, né, da aliança com Deus, né, o princípio, mostrar, né, que o princípio da obediência também está presente no Novo Testamento, no novo conceito, na nova aliança. A gente acha que a lei ter durado até João, a gente acha que a gente não é mais obrigado a obedecer. Não, agora eu vivo pela graça, mano. Agora eu estou daquele jeito, estou bicho louco, né? Cachorro louco, mano. Não posso ter uma moto e sair correndo atrás, né? Mas na realidade nós não somos assim. A palavra obediência, ela se cumpre no Novo Testamento, ela não muda. Então quando a gente fala assim, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos obedecer a palavra de Deus, nós não obedecemos mais os ritos mosaicos, mas a lei moral, ela continua. Não se prostituir, não roubar, não matar, não beber, e por aí não ser fofoqueiro. Eu estava pensando, onde eu estava lendo a Bíblia, eu lembrei do Danilo, né? Nosso homem da mídia. Aí eu perguntei, você sabe aonde está escrito na Bíblia que não propagará fake news? Eu achei isso na Bíblia. Êxodo 23. Não, depois você lê lá. Amém? É brincadeira, a gente fala brincadeira, mas você vai ver que é uma coisa de mais ou menos 8 mil anos atrás, 7 mil anos atrás, que alguém já escreveu na Bíblia. Gente, se Deus escreveu na Bíblia, o que acontece? Aí nós hoje estamos combatendo isso. Olha, você não pode falar fake news, você não pode falar notícia falsa, você não pode fazer isso. Em outras palavras, Deus já tinha falado isso. Se a gente tivesse ouvido a Bíblia, não estava nem falando isso hoje. Ninguém estava falando essas brincadeiras, né? Cuidando disso, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, observamos a obediência como sinal de fé, amor a Deus, por parte daqueles que são aliançados com Ele, né? Então, assim, tipo, a gente acha que, não, se a gente tem uma aliança com Deus, a gente tem que pelo menos obedecer a Bíblia, ou pelo menos tentar obedecer. A gente vai conseguir em 100%? Não, mas se a gente conseguir em 50, o Senhor põe mais 20, a gente já chega a 60, o Senhor põe mais 10, o Senhor chega a 70, o Senhor põe mais 20, e aí até quando a gente completar 60, o Senhor já completa com os 40 com a misericórdia dele. Aí, glória a Deus, chegamos a 100%, é daqui para o céu. E aí a gente vai tratando essas coisas. Agora, a gente vai, tipo assim, eu estava lendo assim, eu achei uma frase bem interessante. A graça nos isenta da obediência? Não. Será? E a desobediência nos exclui da graça? Sim. Romanos, capítulo 15, versículo 9. Vamos ler um pouco. Estamos aí em Hebreus, Romanos, capítulo 9, verso 15. Né? Amém? Amém. Romanos, capítulo 9, versículo 15. Desculpa, irmãos. Desculpa. Romanos 15, versículo 9. Eu só apenas inverti a ordem, mas está certo. É Romanos. Romanos. Foi o anotei errado mesmo. Espera aí, desculpa aí, deixa eu achar aqui.
Cristo não pode ser morto porque ele venceu a morte. Se nós morrermos com Cristo, em outras traduções é essa. Eu vou trazer para vocês aqui, eu não vou conseguir achar aqui agora, mas é assim, está escrito assim, ó, mais ou menos na dinâmica. Se Cristo venceu a morte, ressuscitou, logo ele não pode ser morto. Se nós morrermos com Cristo, logo nós também vamos ressuscitar com Cristo. Se a saber se com o corpo especial associado a Jesus. Não é 14, 9? 14, 9? Não, mas depois eu posto para vocês, fica tranquilo. Então a história é essa. Quando eu falo de graça, se Cristo morreu, ressuscitou, ele não pode ser morto novamente. Então, automaticamente, se eu estou em Cristo, eu tenho que morrer com Cristo. Porque se eu não morrer com Cristo, automaticamente eu não consigo ressuscitar com Cristo. Quando eu me confesso a Cristo, quando eu adentro nos termos de Cristo, eu falo de Cristo, eu busco a Cristo, eu automaticamente eu morro com Ele. E automaticamente quando eu me batizo, o batismo é uma simbologia dessa transformação que nós temos. Nós nos batizamos, morremos, e estamos dizendo, olha, a partir de hoje vai afundar aqui a morte aqui, vai morrer, e eu vou ressuscitar com Cristo. Então Cristo ressuscitou em mim. Se Cristo ressuscitou em mim, automaticamente a morte não tem poder sobre mim. Acho que eu achei. É. 6. Não, eu tô lendo 6 também. 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para o pecado, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para o Senhor em Cristo Jesus. Amém? Mais ou menos por aí. Só que nós falamos. Você inverteu o 9 com 6. É, só isso. Capítulo 6. A ideia é essa, da ressurreição. Se morreu, então não tem como você ressuscitar se você não morrer primeiro. Eu nunca vi ninguém ressuscitar vivo. Tem que morrer. Então, se morreu, automaticamente, aquilo que você praticar, você para de praticar, deixa de praticar e por aí afora vai. Então, quando a gente fala da graça, a graça nos isenta da obediência de forma alguma. A graça, irmão, ela é mais, eu diria, mais detalhista. Ele é mais rígido do que a lei. Não pode, jamais, nunca, impossível, é mesmo? Quando é que uma mulher adúltera e um homem adulto não eram apedrejados? Quando isso acontecia? No ato. Aí Jesus traz uma nova vertente. Meu amigo, quando você pensar na mulher do próximo, já adulterou. Qual que é pior? Você pega no adultério ou você está pensando na mulher e no marido do próximo? Porque você não praticou, você não precisa praticar, só a sua mente evoluir para esse tipo de coisa, já era, já cometeu o adultério. E aí? Graça é bom? Pô, maravilhosa. Graça é porque nós não precisamos mais fazer sacrifício, nós não precisamos mais ir em Jerusalém, nós não precisamos fazer um monte de coisa. Mas a graça, ela nos traz um rigor muito maior do que a lei, porque a lei, ela só acusa. A graça não, a graça além de te acusar, ainda te manda. O Hades, mais conhecido como inferno, cara do capeta, chopana do diabo. Então a gente faz essas colocações. Então, e a desobediência nos exclui da graça? Depende. Se nós não morrermos com Cristo, a desobediência nos exclui. Se nós morrermos com Cristo, nós temos a oportunidade de perdão. Então, a desobediência ela é extremamente malvada e dolorida para nossas vidas, mas ela não nos
não morremos com Cristo. O erro de nós pecarmos, ninguém está isento. Bota isso na sua cabeça. Não existe. A Bíblia tem um versículo que eu gosto muito, irmãos. Não sejais santos demais. Está escrito em algum lugar lá, eu sei que está. Depois você quer. Não seja muito santo, tá? O que é um cara muito santo? Nossa, pecou. Pecou. Nossa, que derrota. Comeu o bolo que a mãe falou para não comer. Herege. Eu não faço isso. Não seja santo demais. Só seja santo, tá bom. Ô Senhor, tem misericórdia de mim para cair para o céu. Está resolvido o seu problema. Amém? A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. A Bíblia, eu gosto sempre que a Bíblia está sempre com um verbo de condição. Se ouvires a tua voz, se ouvires a minha voz, se me obedecer, se. Esse verbo de você ter que é uma troca. Condição. Se você não tiver na condição, você vai ter problema. Então a Bíblia diz a Isaías, acho que é que diz, se ouvires e me obedeceres, os vossos pecados, ainda que seja como a escarlate, serão brancos como a neve. Mas se ouvir. E em Tiago, acho que é Tiago ou Judas que diz, foi Paulo que escreveu, essa palavra pode salvar-te. Essa palavra pode salvar. O que isso significa? Se você não obedecer essa palavra, ela não tem efeito nenhum. Qual é o problema que nós temos aqui? Por exemplo, quem nunca deixou a sua Bíblia aberta no Salmo 91? Eu não sei para que fica aberto. Até hoje, às vezes eu vou na casa do cara, tem lá, se você for num centro de Umbanda, para quem já teve o privilégio de ver, de frequentar, de ver isso aí, quando eu falo privilégio, é conhecer, porque a gente tem que conhecer. E a gente fala eu vi um monte de gente falando asneira por aí, não conhece nada. Mas se você for num centro de Umbanda, onde está a Bíblia? Está lá bem sempre, no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou está no Salmo 91. Está pertona lá, para todo mundo poder compartilhar. É uma coisa que, mas tem algum efeito a Bíblia naquele lugar? Não. Tem algum efeito a Bíblia em outros lugares? Em outros lugares não tem. Ela é apenas um livro que está aberto naquele contexto ali. As escrituras da obediência é um princípio divino. As pessoas acham que obedecer é uma coisa que Deus estipulou para o homem obedece e pronto, acabou. Mas no céu também é assim. É obediência. Você tem que obedecer no céu. O cidadão que resolveu se rebelar contra Deus teve algum problema lá em cima. Então, a gente não pode deixar de acreditar que porque Jesus morreu na cruz, levou todos os nossos pecados, nós não precisamos fazer mais nada. Olha que bonito. Agora eu não faço mais nada, é só comer e dormir. E acabou. Não. E aí tem outros crentes que são piores ainda. Diz, aonde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí fala, então agora eu tenho graça, eu tenho chance, quanto mais eu pecar, mais graça eu tenho. Que negócio da hora, Esse era o pensamento dos gnósticos lá que João combatia ferozmente. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou ver o pecado o tempo inteiro. Aí Paulo fala, mas que isso não seja assim não, ao contrário, aquele que se santifique mais, aquele que se suje mais, Ele continua, a obediência, ela continua sendo requerida, no Novo Testamento. O Senhor, para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O que Deus prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo. E ao mesmo tempo exige do seu povo, obediência à sua palavra. Quando a gente vê esse concerto que teve aqui no Monte Horebe, o Monte Horebe também conhecido como Monte Sinai, tá? Só para um tipo de curiosidade de vocês aí, Quando você lê o texto de Deuteronômio 29, por que Deus faz esse concerto novamente? Ele faz esse concerto aqui, quando ele sai do Egito, ele conta a história, o povo que saiu do Egito, porque aquele povo vai ficar 40 anos ali perambulando por ali. Em 40 anos muita coisa acontece em nossa vida. Em 10 anos muita coisa acontece em nossa vida. Em 5 anos muitas coisas acontecem em nossa vida. Em 3 horas muitas coisas acontecem em nossa vida. Aí você fala, não aconteceu nada. Aconteceu sim, você ficou mais velho. Um monte de coisa que aconteceu aí que você nem está vendo, nem está percebendo. Mas aconteceu. Então, quando está no Monte Sinai, Deus
Deus chama Moisés, e Moisés chama os anciões, e Moisés chama o povo, e aí ele fala: os anciões estão aqui, os filhos estão aqui, os homens estão aqui, as mulheres estão aqui. Ele diz assim: olha, ouvi todas essas palavras, e o povo diz: nós concordamos com o que o Senhor disse. Porque se o povo fala assim, nós não queremos, haveria uma aliança? A aliança é um tratado, né? Tem alguns impedimentos jurídicos, mas a aliança é quando a gente faz o tratado, duas pessoas estão de acordo de andar. Quando nós casamos, por exemplo, né, a gente não casa com alguém que a gente não fala: você está de acordo em casar? Não quero não, então casa assim mesmo, fica aí. Não existe. Então, aliança é um acordo. E aí a Bíblia vai dizer que Moisés retrata essa aliança, e ele cita exatamente o que Deus prometeu para quem? Abraão, capítulo 12. No versículo, se você ler aqui, as promessas que Moisés repete, é as mesmas de Gênesis capítulo 12. Né? Aí você lê na tua casa depois para ver a promessa, né? Porque eu não vou, né, voltar aqui a um tema que já foi ministrado. Então, a promessa de que estava lá, aqui no Monte Horebe, Deus faz um concerto com o povo. E é interessante que ele diz assim: ó, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares os meus concertos, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora, a pergunta que eu falo para vocês é a seguinte: se toda a terra é de Deus, por que todo mundo não serve a Deus? Aí estou falando aqui toda a terra dele. Então, se ele quisesse expulsar todos aqueles cananeus que estavam lá naquele dia, toda aquela região, ele expulsaria, porque a terra é dele. Mas não, porque existe uma condição. A condição é se obedecer. Se nós não obedecermos, irmãos, a vida vai ficar difícil. Quer receber, quer promessa de Deus, quer a promessa de obediência, obedeça aquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. E não é muito pesado, como diz a palavra de Deus, né? Esse aqui está em Êxodo 19:5, né? Um reino sacerdotal. Então, se nós ouvíssemos a voz daquele povo de Israel no Antigo Testamento, eles teriam todas as coisas, porque a terra era do Senhor. Ele mesmo tiraria os seus inimigos e o povo entraria na terra. Quando está em Êxodo 19:16, ele fala: e vocês me serão um povo sacerdotal. Nós não fomos chamados para ser qualquer um. Nós somos chamados para ser sacerdote de Deus vivo. Eu falei no domingo e retorno de novo. Nós não fomos chamados para ser problema, nós somos chamados para ser solução. Porque problema a gente já está cheio, né? Eu estava vendo um pastor falando, dando. Como é que é o nome desse negócio agora que os caras fazem? Pode. Não, esse não, aquele era podcast. Aquele lá que você faz de manhã cedo, lá, devocional. Agora eu quero ficar velho, fica chato em algumas coisas. Então tem um devocional lá que os caras estavam falando. O cara falou uma coisa interessante. Ele falou: você sabia que 73% do tempo de um pastor é gasto com crente? 73% do tempo dele. Ou o crente que não gosta com um, o crente que não fala com o outro, o crente que jogou pedra na casa do outro, o crente que não fala com ninguém, o crente que é isso, o crente que diz que tem que mudar a saudação de paz do Senhor para a paz de Jesus. Assim a gente vai tratando as coisas. 73% do tempo de um pastor é passado no seu gabinete ou na sua casa, resolvendo B.O. de crente. Não era para ser o contrário? 73% do tempo do pastor está na rua pregando, falando do Evangelho de Deus, buscando aqueles que estão perdidos. Não, a gente perde gastando com crente. Você fala: mas o bom pastor deixa os 99 não, por isso que vai buscar uma ovelha. Certo. Continua nessa pegada. Porque uma ovelha vale mais do que o mundo. Concordo plenamente com você, mas essa ovelha se perdeu, está perdida. Aí você tem que ler as outras parábolas antes, né? A dracma perdida, né? Leia para ver. Um se perdeu dentro de casa, outro se perdeu no mato, outro se perdeu o filho pródigo. Cuidado, né? Cuidado com essas ovelhinhas perdidas por aí, porque tem cada ovelha que é um cabrito miserável. Mas deixa para lá. Deixa para lá esse negócio, né? Nós somos chamados para ser um reino sacerdotal, né? Uma nação eleita. Pedro escreve isso mais tarde. A nação de Israel deveria obedecer os mandamentos do Senhor para viver as promessas de toda a sua peregrinação no deserto, né? Êxodo 20, então 21 a 17. Deus deu uma extensa lista de ordenanças para que eles vivessem.
E aí ele vai dizer lá, né, olha, vocês viveram no deserto, vocês comeram pão, comeram carne, beberam água, tinha nuvem de dia, os sapatos, tem até uma musiquinha do Vai da Verdade, né? Os sapatos não casou, a roupa não acabou. Então o meu sonho, irmãos, era viver nesse tempo. Eu ia economizar uma grana boa, porque a minha roupa não ia acabar, meu sapato não também não que ele acabe assim na cidade, mas eu já economizaria um dinheirinho, né? Pô, entendeu? A mulherada não precisaria ter. Né? Você pensou no sapato? Um sapato não acaba, então não precisava ter 150 pares de sapato. Vale, né? 150 terras, coisas desse tipo, né? Que nós gostamos de ter. Né? E não é pecado, se você pode ter, tem. Agora, não vejo isso, né? Tipo assim, a gente brinca. A nação de Israel. Né? Aí vem o outro conceito, porque Deus de vez em quando tem que relembrar o seu povo. Cara, todo dia que a gente prega as mesmas palavras. Vocês podem reparar, irmão, são 365 dias por ano, 365 dias Deus está falando, olha, melhor, para com isso, faz aquilo outro. E é sempre as mesmas coisas, né? Aí ele faz o conceito da Campina de Moabe, aí o povo já estava próximo de entrar na terra prometida. Daquele povo que estava próximo a entrar na terra prometida, quantos estavam vivos? Alguém tem noção? 2. Caleb e Josué. Os dois estavam vivos, mas cheios de força. Um não está falando, eu tenho 40, mas eu tenho 80, mas estou com força de 40. Josué falou, eu estou aqui com não sei quanto, não vou falar a minha idade, porque eu pintei o cabelo, mas estou bem pra caramba. E aí ele vai dizendo, aí eles vão para lá. Quantas pessoas viram o concerto que foi feito aqui no Monte Sinai? Ninguém. Passou-se o tempo, 40 anos, as pessoas esquecem. Irmão, nós nos esquecemos de tudo que nós fazemos, principalmente aquilo que Deus nos ordena. Nós não esquecemos de muitas coisas que aconteceu no nosso passado. A professora que deu aquela nota vermelha, quando você tinha 7 anos na quarta série, a gente não esquece dela de jeito nenhum, uma miserável, ela não gostava de mim. Mas do que Deus falou ontem, nós acabamos esquecendo. Né? Porque é uma coisa meio que espiritual o negócio. E aí Deus pega e faz um concerto novamente com aquele povo que ia entrar na terra prometida. Porque eles já tinham se esquecido. O povo estava lá no Egito, eles tinham esquecido também que Moisés era do Deus da promessa. Então pega o Arão, Moisés e lá e Moisés perguntou, espera aí, filho, eu vou lá e vou falar que fui em nome de quem? Fala que eu sou, fui, mandou você, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mandou você ir lá. Já se cumpriu os 400 anos que eu falei para Abraão. Agora já estão prontos para subir. Mas a gente esquece. Então aquele povo nem lembrava mais de quem era Deus, não sabia nem quem era Deus. Os faraós já tinham se esquecido quem era Deus. O povo esqueceu quem era Deus. Estava todo mundo, tipo assim. Deus só via o gemido do povo, que estavam sofrendo. Mas a Bíblia não vai dizer que em nenhum momento Deus clamou, o povo clamou a Deus. Não. E Deus viu o gemido do povo. E Deus viu o sofrimento do povo. Aí Deus falou, esse povo aqui eu conheço, é a promessa que eu fiz para Abraão, está na hora deles pararem de sofrer, né? E aí levanta Moisés para fazer esse processo. Quando eles chegam na Campina de Moabe, que eles estão ali acampados perto do Rio Jordão, eles vão adentrar na terra mais para frente através da vida de Josué. Aí Moisés chama todo mundo de novo e fala, olha, eu vou te contar a mesma história. Lá em Deuteronômio 29 foi falado assim, assado. Se vós obedecer, se não obedecer, vai acontecer o contrário. Quando nós vamos lá, que eu li um dia desse, na semana passada, nós falamos que o rei Elida encontra o livro da lei e ele lê Deuteronômio 27, o rei rasga suas vestes e fala, meu Deus, isso veio sobre nós, não, isso veio sobre vocês porque não houve obediência. Então nós temos que entender que esses conceitos eles vêm de tempo em tempo sendo renovados, porque nós vamos esquecendo, nós vamos apagando da nossa memória aquilo que Deus fez por nós, né? A gente tem uma memória muito volátil, né? De esquecimento de onde Deus nos tirou e onde Deus nos colocou, como foi falado aqui no começo deste culto. Então a gente tem que sempre lembrar de onde Deus nos tirou e para onde Deus quer nos levar. Porque, né, a gente tem que ter essa memória na nossa vida, né? Quais são as promessas que estão lá no livro de Deuteronômio, né? As bênçãos e maldições, no capítulo 27, né? Se você ler lá, vamos ler lá o capítulo 27 de Deuteronômio,
específico, né? Deuteronômio. Deuteronômio 27 vai trazer aqui o que Deus fala para Moisés. Moisés, os anciões de Israel deram ordem ao povo dizendo: guarda todos esses mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passar o Jordão, na terra que te der o Senhor teu Deus, levanta-se-á pedras grandes e a elas caiarás. Aí isso aqui foi uma ordem. Eu estou falando para vocês que quando você chegar perto de Moabe, aí no texto de Moabe, Deus trata isso aqui. Vocês vão pegar lá, só vão chegar lá. E aí ele fala assim, no capítulo 28, né, você vai, todo o povo dirá amém. Aí você vai vendo aqui o discurso de Moisés e todo o povo diz amém. E todo o povo diz amém. E aí no 28, né, no 28 ele vai trazer as promessas. Aí, maldito que feriu o teu próximo em oculto, né, em homicídio premeditado. O capítulo 27 traz aquela regra, aquela lei de moral, né, e cívica. E aí no 28 ele fala: bendita é a amassadeira, bendita é a sua terra, bendito é seu filho, não haverá doente no meio de vós, não haverá gente triste, não haverá nada, porque o Senhor te abençoe. Porém, se não deres ouvido, todas essas maldições que eu falei anterior vai cair sobre vós. Simples assim, irmão. Então obedecer está no nosso, né? Como diz aqui, tem um louvor que diz que adorar está no meu DNA, né? Obedecer devia estar no nosso DNA, né? Louvar também, mas louvar em obediência é bem mais fácil, né? No mandamento divino, a promessas provenientes da obediência, o conceito de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerazim: bênção no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar, ao sair da terra. Deuteronômio 28, de 1 ao 14. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas, mediante a sua obediência, em consequência, a obediência aos mandamentos divinos, estabelecidos nos conselhos. Se todo mundo diz amém, assim seja. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal, como consequência da desobediência. Os mandamentos do Senhor, Deuteronômio 27, do 11 ao 26. Portanto, no Antigo Testamento vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Aí as pessoas me perguntam: quer dizer então que se o povo não fizer a sua parte, Deus não faz a dele? Não. Tem coisas que Deus faz só porque Ele quer. Jesus olhou para o lago, o cara estava no lago lá, o cego lá. Jesus faz a pergunta mais capciosa que tem: o que você quer, ceguinho? E o ceguinho vai falar: quer enxergar? Então eu quero, veja. Eu quero enxergar, eu quero. Jesus falou: eu quero. Pronto, resolveu o problema. Aí para outro ele falou: você tem que ir lá e fazer tal coisa. Vai lá, lava seu tanque, você vai. Passou lá, o que você está vendo? Estou vendo vulto, então não está pronto, não, volta aqui. Vai lá, entendeu? Tipo assim. Tem profecia que vai se cumprir se você fizer a sua parte. Tem profecia que Deus fala: vai acontecer. Aí acabou. É vontade de Deus, vontade suprema e vontade condicionada, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome ouvir e obedecer, comereis essa terra, né? Um novo conceito, né? Tudo que nós temos de bênção derivada da obediência, ela demonstra, ela aponta para o Novo Testamento, ela aponta para Cristo. Porque o autor dos Hebreus vai escrever assim: se precisou de reforma, é porque não era perfeito. A gente não muda o que está dando certo, muda. Você está ganhando muito dinheiro, apertando parafuso, mas está ficando rico, todo de rico, apertando parafuso. Não, agora eu não quero apertar, eu quero desapertar. Você não vai mexer, você vai ganhar dinheiro. Está dando certo? Deu certo para a tua vida? Deu. Oh, glória a Deus. Vai continuar, vou manter. Vou melhorar naquilo, vou comprar uma parafusadeira, né? Eu vou apertar mais parafuso mais rápido, né? Porque na chave de fenda demora pra caramba. Então vou comprar parafusadeira. Eu vou ganhar muito mais dinheiro. Agora, eu não vou mudar o que está dando certo. A
gente só muda o que dá certo para algo melhor. Se você está ganhando dinheiro, muito dinheiro, ficou rico, o que é melhor? Eu me aposento, eu não preciso mais trabalhar. Eu não sou capeta parafuso. Beleza? Né? É o sonho de toda pessoa, eu imagino. Né? Aí o Hebreus vai dizendo assim, olha, essa nova aliança, eu estou trazendo aqui para nosso contexto aqui, para que se nós lermos lá, vai estar mais ou menos essa aliança que está descrita. Vamos abrir Jeremias 31. Jeremias 31. Essa aliança que Jeremias profetizou, ela está relacionada à igreja e não não somente ao povo de Israel. Porque aqui, o profeta Jeremias vai dizer assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimireis as minhas leis, também no coração as escrevereis. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Deles diz o Senhor: pois perdoarei a sua iniquidade e dos seus pecados, já não mais me lembrarei. Glórias a Deus. Essa promessa que Deus fez, ela está ligada a quem? A igreja. É a igreja, irmão. Como é que a igreja, a gente crê em Jesus? Com a boca se confessa, mas com o coração se crê. Então a palavra de Deus, ela tem que ser escrita no meu coração e na minha mente. Por isso que a Bíblia diz: medita nessa lei de dia e de noite. Em outras traduções, medita nela todo o tempo. A gente, hoje em dia, nós vivemos um tempo tão esquisito que a gente não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para ler, não tem tempo, não sei para que a gente tem tempo, mas não tem tempo nem para morrer, mas não tem tempo. Acabou o nosso tempo, o tempo já era. Aí a gente trata esse assunto aqui, e o autor dos Hebreus fala: agora tem uma nova aliança, uma aliança em Cristo. Essa aliança em Cristo, ela muda o conceito, mas não muda o teor. Ela não muda o teor. Ela muda o conceito, mas o teor da obediência continua a mesma. Ela continua o mesmo. Ela não vai mudar. Jesus diz assim: se vós me obedeceis, está tranquilo, se me pedir meu nome, o será dito. Eu sempre medito nessa lei, nessa passagem de Jesus. A Bíblia diz lá em Lucas que tudo o que nós pedimos a Deus em oração, Ele nos concederá. É real. Porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, tudo que nós pedimos, Ele nos concederá. Por exemplo, há muito tempo atrás, a gente foi uma pessoa pedir oração, um pastor amigo meu. E eu estava presente naquele dia no culto, E a pessoa foi lá pedir oração. Ô pastor, você podia orar por minha vida? O pastor vai dizer, fala: não vou orar por você não, vai procurar outro. Na dia desse eu vi uma conversa que o pastor falou: não vou orar por você não, vai procurar alguém para orar por você. Como seu pastor, peça pastor. Mas aquele que é de Deus falou: não, vamos orar, vamos. Aí o pastor olhou pro olho dela assim e falou: mas mano, não dá para orar para você. Ele falou: como? Como é que eu vou orar para o marido largar a mulher dele para vir morar com você? Não tem como, não tem. Então, tipo assim, toda oração funciona. Não, eu quero que o meu irmão quebre a perna. Aquele miserável falou mal de mim, quebre a perna, fica 6 meses de gesso para cima. Quero ver ele falar. Ele só vai falar mal de mim pelo WhatsApp. Essa oração não vai ser respondida. Ah, Senhor, eu quero ficar mega rico para me ajudar os pobres.
viajar o mundo inteiro, Senhor, aleluia, levando a tua Você palavra. conhece meu coração. Deixa eu mostrar que o dinheiro vai Senhor, se for para mim ganhar esse dinheiro, eis-me aqui, estou pronto. e em mim, Senhor. São orações assim que a gente faz, né? Tipo assim, pode ter algum fundo verdadeiro nisso? Pode. Tem gente que quer ganhar. Eu, por exemplo, se eu tivesse condições, tivesse uma graninha aí, um dinheirinho aí, eu ajudaria muita gente. Pô, ajudar o irmão, ajudar a irmã, ajudar o projeto. Ia fazer muita coisa. Mas será que isso não vai me corromper? E um dia eu vou esquecer do Senhor? Gente, porque Salomão era inteligente pra caramba, né? Muito. E o fim da vida dele foi como? Depressivo, problemático. Então, se um cara sábio que recebeu sabedoria de Deus cometeu aquele monte de engano, imagina eu que sou um cabeça grande, que não tenho nada de sabedoria, pegar lá e vou me perder, aí eu me perco aí. Não, é melhor deixar feito também. Se eu faço o seu melhor aí, porque aquilo eu não vou dar, né? Se eu quiser, beleza. Se eu não quiser também, fica tranquilo. Então, mas a Bíblia diz, se nós fizermos tudo que nós pedimos ao Senhor em oração, porque Jesus fala isso, né? O Pai sempre me ouve. Mas por quê? Porque eu sou obediente a Ele. Então o que eu falo, eu não falo de mim, eu falo dele. Então tipo assim, eu vou profetizar na vida do Patrick. É uma Ranger 4x4 para ele sair por aí cantando pneu. O Pai sempre me ouve. E aí ele quer lá, vem a sua Ranger 4x4, cabine dupla, né? Tá por aí. Beleza, vai acontecer. Mas eu estou no centro da vontade de Deus. Então, tipo assim, Senhor, me dá um carro. Eu sempre falo isso para os irmãos da igreja. Irmão, parece, eu sou uma coisa besta, irmão. Parece ser a coisa mais idiota do mundo. Senhor, eu quero um carro. Eu pergunto, você tirou carro? Não. Então, para que você quer carro? Eu quero carro, Senhor, mas você não tem carro. Não, mas é que eu vou tirar. Não, primeiro você tira, depois você tem um carro. Existe uma lei. Uma coisa bem lógica assim. Eu quero ser pastor. Vira diácono. Não, quero trabalhar não. Você é doido. Eu quero só falar lá na frente, tomar a aguinha gelada. Deus povo deve ser plano. Quero trabalhar. Lembrando que só falar lá na frente também é uma responsabilidade. Mas as pessoas têm essa visão assim, tipo, não, vai lá, você quer comprar carro? Compra. Todo mundo pode ter carro? Pode, mas tira a carta. Porque eu vou te garantir que se você comprar um carro e você vai andar sem carta, você vai andar sem carta, porque eu conheço você. Assim diz o Senhor. E ainda vai pedir livramento. Já desse eu vi os caras passando. Graças a Deus, passei o guarda no canal. Foi livramento de Deus. Tá certo, irmão. Continua nessa pegada. Né? Parece, né? Mas é assim, são coisas, parece que coisas tão bestas, irmãos, tão pequenas, mas que nos levam a meditar. Será que Deus, eu quero um carro, Senhor. Às vezes eu brinco com a minha esposa, eu falo, eu jamais compraria um carro de 500 mil reais. Eu jamais. Por quê? Primeiro, chama atenção. Segundo, é muito potente, eu posso morrer com ele. Se eu posso chegar no meu carrinho 1.6 e ir para onde eu vou e voltar tranquilo, por que eu... E ainda com 1.6 você não pode dar o que tem que dar. Não dá, você não pode dar. Então, mas as pessoas andam lá com um carro de 300. Já desse eu vinha lá, tinha uma Ferrari na minha A frente. situação não deixa. O cara com uma Ferrari. O motor paga. Eu falei, meu Deus do céu. É bonito, mas é barulhento, né? Parece galinha, mas tá todo mundo vê que é uma Ferrari. Tá passando um carro silencioso. E o cara estava a 40 por hora na minha frente, o trânsito parado. E eu no meu carrinho, marcha, minha esposa dirigindo. Alegre, feliz, ouvindo louvor. Tá de boa. Então, tipo assim, são coisas que a gente pede para Deus. Às vezes a pessoa fala, o conceito de pedir, dar-se usar. Bater, abrir-se-vos-á. A mulher, a juíza lá, a gente tem que entender, a mulher, mas aí vem sempre um crente estudioso, iluminado, e fala, não, mas a mulher é do juiz iníquo.
Mas a mulher do juiz iníquo, ela era injustiçada. É diferente. Quando eu sou injustiçado, eu posso clamar a Deus: Senhor, faz justiça à minha causa. Agora, eu não sou injustiçado, sabe? Mas sabe, tem umas coisas aqui nos cristãos, tem que aprender um pouco, né? Sobre o que pode e o que não pode. No novo concerto, Hebreus 8 apresenta o aspecto do antigo concerto, mostrando que tudo que ele tinha apontava para o ministério de Cristo. Então, se você um dia tiver a curiosidade, leia o tabernáculo do Senhor. Sabe quando Deus fala para Moisés: escreve o tabernáculo, monta o tabernáculo? Aí você pega cada elemento do tabernáculo e compara com a morte de Cristo. A cruz, os pregos. Depois você me fala o que você achou. Você vai ver que é a sombra. O tabernáculo é a sombra de algo maior. Meu Deus. Né? Deus, o seu povo, dava por meio de uma fé manifesta pela obediência dos mandamentos da lei. No Antigo Testamento, é o mandamento da lei. Você pecou, qual foi o seu pecado? Ah, Senhor, eu chutei a canela da minha sogra. 3 cordeiros e uma vaca. Outra lá. Ah, Senhor, eu adulterei. Apedrejado, não tem conversa. Ah, Senhor, eu furtei o boi do meu próximo. Você vai devolver 4 vezes mais e vai levar uma chibatada. Para cada ato que você cometia, existia um peso do sacrifício. Mas todo esse peso foi jogado na cruz. Por ele, nós fomos sarados pelas suas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo o pecado que estava no mundo estava sobre ele. Então, automaticamente, eu já não preciso mais oferecer e nem fazer ofertas, nada disso, porque já foi colocado nele. Ele já recebeu o castigo que me traz a paz, que está sobre ele. Então, Jesus já pegou esse peso para ele. É um peso que ninguém queria pegar, né? Ninguém quis, né? A observação do Antigo, né? O Testamento, contudo, o profeta Jeremias, né? Como nós lemos aqui, e Hebreus vai se destacar. Toda vez que você lê o profeta Jeremias, o livro, a carta dos Hebreus, toma muito cuidado quando você for ler. Em algum lugar está escrito, ele parece eu, o autor. Em algum lugar está escrito. Deus não fala qual, então você tem que pesquisar qual lugar está escrito. O autor do Hebreu dá essa curiosidade para você. Se você não tem essa curiosidade, morreu. Né? Porque ele vai falar: em tal lugar, não, em algum lugar está escrito. Se esse algum lugar você tem que procurar. Aqui, quando ele fala, e não sabe escrito, Deus me profetizou através de algum profeta, e aí ele cita Jeremias. Ele fala: Jeremias, a partir desse momento, nós vamos imprimir a lei no coração do homem. Nós vamos imprimir a lei na mente das crianças. Não vou colocar uma bandana na sua testa dizendo: assim diz o Senhor. Não, agora ela está dentro. Aleluia. E eu não vou precisar mais explicar para ninguém quem é o Senhor. Você já imaginou, irmão, se um dia nós tivermos a plena convicção, conhecimento de Deus, e nós chegarmos nessa igreja aqui em cima, e nós falarmos Jesus, do maior ao menor, todo mundo saber quem é Jesus e sua vontade? É uma coisa maravilhosa. Vai acontecer? Vai, quando a igreja subir. A igreja arrebatada. E aí a gente fala assim: esse é o novo concerto. Eu falei com a casa de Israel, depois vou fazer com o povo. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus rejeitaram. E nós estamos aqui hoje, usufruindo desse rejeição. Glória a Deus, sim. A gente até dá uma glória para o judeu que não quis, né, irmão? Eu sei que até eu sei que é meio egoísta, né? Mas glória a Deus, judeu. Graças a Deus, né? Eu já estou no Pereira aqui, ó, né, desfrutando de algo que era só deles, né? Essa nova aliança, se na velha aliança tinha um mediador humano, que é o sumo sacerdote, que para entrar no templo ele precisava fazer sacrifício por ele, e depois pelo povo, para entrar no templo, aqui nós temos um novo sacrifício, um novo mediador. Esse mediador é Cristo Jesus. Então, esse mediador aqui, ele não precisa fazer sacrifício para entrar no templo. Por quê? Porque ele mora no templo. Ele é do templo. Qual é o templo? Quem é que está lá? Todo o templo. Por que eu vou fazer sacrifício? Né? Jesus mediador, como diz lá em Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E nós temos um novo mediador, Jesus Cristo, homem, mediador entre Deus e o homem. Agora nós entramos no céu, irmão,
através de Jesus Cristo. Então esse novo sacerdote, ele não precisa mais fazer sacrifício. Um só basta. Um só bastou na cruz do Calvário. Todos os outros sacrifícios não há mais necessidade. Porque esse mediador agora, ele tem uma coisa que nós paramos para pensar, né? Ele tem uma coisa que os outros sacerdotes não tinham: santidade absoluta plena. Você sabe o que é ter santidade plena e convicta? Né? Tipo assim, o autor da carta aos Hebreus fala: esse sacerdócio, ele é maior do que o de Melquisedeque, porque Melquisedeque foi homem e tinha compaixões. Jesus não tinha pecado, não tinha, não tem e nunca terá, né? Hebreus 8:10, deixa eu ver aqui, Hebreus 8:10, achei. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando Deus faz essa nova aliança, Ele está dizendo assim: Jesus, Ele vai fazer uma aliança de dentro para fora. Se a aliança de Moisés, lá do patriarcado, ela era reconhecida de fora para dentro, porque era através da circuncisão. Então, como é que você reconhecia um judeu? Era através da sua circuncisão. Essa não, a de Jesus é de dentro para fora. Aí a Bíblia vai dizer, Jesus trata depois mais lá no livro, fala: Pedro, sacerdote, não se preocupe, a boca do homem, o problema não é o que você come, o que você come é o que entra, o problema é o que sai, é o que procede do coração. Por isso que a Bíblia diz: eu vos darei um novo coração, um coração de carne. Esse coração de carne significa coração sensível, tá, irmão? Eu nunca vi ninguém respirar com coração de pedra, a não ser o coisa do fantástico. Mas fora disso, não tem ninguém que tem coração de pedra. Alguém já viu? Já viu coração de metal. Os caras vão com uma capaço lá, dá uma ajudinha lá, o bichinho continua batendo. Mas, né? Enfermeiros aqui, você não pode dizer mais isso. Agora, coração de pedra. O que é um coração de pedra? O coração de pedra é aquele que não, a palavra bate e ele espera. O coração de carne é aquele que bate e aos mortos. Puxa. Aí ela fica guardada. Então a obediência do coração, do novo coração, é você ter um novo coração. Um coração em Cristo. Um coração transformado, um coração sensível à palavra. Aí a Bíblia vai dizer: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Um texto bastante conhecido aí, né? Que a gente pratica há muito tempo aí na igreja, porém, né? Mas deixa para lá. A obediência do novo concerto. Os ensinos do novo concerto mostram que fé e obediência andam lado a lado. Irmãos, não tem como você falar que tem fé em Deus se você não obedece. É que nem aquele filho que fala que ama o pai, mas não obedece. Faz tudo ao contrário. O pai fala: vai para lá, ele vem para cá. Vai para lá. Isso não ama. Amor, eu falo assim, as pessoas falam: ó, Deus é amor. Tem algum erro nisso? Não, Deus é amor mesmo. Tem até uma igreja que o nome dela é Deus é amor. Deus é amor. É verdade. Mas Deus é justiça. E a justiça também, ela tem essa característica. E sem justiça não há amor. Se você não pratica a justiça, você não ama. A primeira verdade, essa verdade é dolorida para nossas vidas, tá? E aí a Bíblia vai dizer em João 14,15: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Esse guardar significa obedecer. Né? Guardar, isso significa que o nosso amor pelo Senhor, que foi primeiramente obediente ao Pai, né? Se eu amo a Deus, é porque Cristo amou ao Pai. Filipenses 2,8. Mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Aí você continua lendo lá depois, né? Dessa forma podemos desfrutar das bênçãos espirituais provenientes de uma vida em obediência de sua palavra. Então, se o povo de Israel recebeu a promessa lá, e ele tinha promessas de bênção, entrar, sair, abençoar a amassadeira, abençoar o vento, os animais, tudo isso que correspondia à nova Canaã, à nova terra deles, no Evangelho,
no Novo Testamento, essas bênçãos também nos acompanham por obediência. A primeira delas é bênçãos espirituais. No Novo Testamento, o Espírito Santo é que rege as nossas vidas, ou deveria, né? Dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 6. 2 Coríntios, Coríntios 3, versículo 4 e 6. É que essa minha Bíblia aqui ela tem uma tradução um pouquinho diferente de vocês. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então a gente vai tratar as bênçãos espirituais. Muita gente fala assim, eu quero viver bem na terra. Quem não quer, gente? Pelo amor de Deus, né? Quem é que quer ver sofrendo aqui? Para. Ninguém quer ver sofrendo. Mas a gente vive bem, aí a Bíblia diz lá, né? Senhor, se eu largar tudo e te seguir, o que eu vou? Você ganha 100 vezes mais aqui e o reino dos céus. Eu gostei desse negócio. De ganhar 100 vezes mais aqui e o reino dos céus. É muito bom para mim. Porque eu não tenho nada aqui, eu não tinha nada no céu. Ganhei. Se eu largar tudo, eu ganho 100 vezes meu salário aqui, ó, que glória. Ainda vou para o céu. Tá bom, para mim é bom negócio, né? Nesse contexto, né? Bênçãos espirituais é quando o Espírito Santo de Deus nos reveste de autoridade, nos reveste de capacidade de entendimento e de discernimento. O Espírito Santo de Deus, ele é perito em discernir as coisas. Se nós não estamos discernindo o que está acontecendo ao nosso derredor, é porque o Espírito Santo de Deus está meio longe. É triste, eu sei. Compreendo plenamente a nossa tristeza. Porque às vezes a gente cai nos contos do vigário, né? Tipo assim, Satanás ele é perito em jogar a conversa fora. Se tem um cara que pode jogar a conversa fora, é o diabo, porque ele não tem tempo a perder. Não está condenado. A sua sentença foi lavrada. Mas ele tem tempo para ficar pentelhando as pessoas, principalmente os crentes. Então a gente de vez em quando cai nas conversas fiadas daquele nível assim, mais besta. E é engraçado porque, tipo assim, ele não engana, tipo assim, o crente recém-chegado. Nossa, o menininho tadinho chegou ontem na igreja, foi engabelado pelo capeta. Não. De vez em quando você vê uns crentinhos aí, com 30 anos, 40 anos nas costas, levando o chapéu do capeta. Aí você fala, mas você não aprendeu nada nesses 30 anos? Por quê? Porque nós que somos guiados pelo Espírito Santo, discernimos todas as coisas, somos discernidos por ninguém. Se nós não estamos discernindo, irmãos, é que está faltando um fruto do Espírito em nossas vidas, como igreja. Eu sempre falo, a igreja está carente de fruto do Espírito. Aí todo mundo fala, não sei o que, né? E depois aí vem, a igreja está pulando atrás de dons. Né? Todo mundo quer ser dom, né? Dom disso, dom daquilo, dom do outro, dom não sei do que, dom de profetizar, dom de falar, dom de ministrar, dom disso. Mas eu nunca vi ninguém pedindo dom de discernimento. Sabe por quê, irmão? Não dá ibope. Não dá ibope. Eu estou vendo o capeta ali, ó. Mas ninguém está vendo, só você está vendo. Então, eu quero. Quero todo mundo viver. Não é isso que a mãe esperava do profeta? Esse cara vai sair de lá, vai dar um rodopio, vai falar. Vejo que tens lepra. Assim diz o Senhor, Criador do céu e da terra.
marchando em minha direção. Eu não creio. Tipo assim, maior palavra, a maior profecia é a Bíblia. Né? E aí a gente pega isso, tipo assim, as pessoas não querem, mas discernimento. O que o discernimento faz, irmão? Às vezes quando eu estou olhando lá, tem uma voz estranha aqui no meio, né? Não é de Deus, não. Oh, aquilo ali, aquilo lá. Mas não dá ibope. Agora os dons do repeté dá um ibope, irmão. O cara sai daqui, vai lá, anda 5 km a pé só para consultar o profeta. Aí chega lá, o profeta dá uma enganadinha e ele volta para casa todo feliz. Então, tipo assim, existe um certo rei uma vez, né? Que consultou os seus oráculos, os seus homens, né? Perguntou: o que acontecerá comigo no meu futuro? O que você vê no meu futuro? Aí um olhou para ele e falou: olha, eu vejo você enterrando todos os seus filhos. Esse é seu futuro. Ele olhou para o cara: me amaldiçoando, mata-o. Chamou o outro: e aí, eu quero saber o que será do meu futuro. Aí o profeta fala para ele: eu vejo eu cuidando dos seus netos. Este é um homem de Deus. Mas ele esqueceu que o filho deles estavam todos mortos, né? Só que ele queria ouvir aquilo. Às vezes, tipo assim. Então, quando a gente vai, no discernimento é uma coisa que falta à igreja do Senhor. Falta muito. Se a gente tivesse discernimento, a gente não caía nessas conversas fiadas, né? E aí Paulo descreve lá em Romanos 14, assim, dizendo assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. O crente que tem as promessas de Deus, de obedecer, ele tem alegria no Espírito. Aí a alegria salta na presença do Senhor, a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Ele fala: a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria do Senhor é diferente da alegria que nós temos aqui nessa terra momentânea. De vez em quando nós temos picos de alegria, né? De vez em quando você encontra: estou feliz da vida, saltitante daqui a 5 minutos, né? Meu Deus, minha vida está uma droga, eu quero pular no pé de couve, me suicidar, me enforcar no pé de chuchu. Mas quando você estava tão alegre ontem, já está tão triste hoje, né? Inconstante, nós não temos alegria no Espírito. Alegria no Espírito é aquela que diz assim: mano, a coisa está feia, mas eu e minha casa serviremos o Senhor, a coisa está feia, nós vamos adorar a Deus. Eu levei uma parte chibatada, o que nós vamos falar? Tu canta louvor e eu prego. Vamos lá. E assim, isso é alegria no Espírito. É fácil, não? Se fosse fácil, Jesus não tinha morrido na cruz, não tinha apanhado para nós, né? Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença, em justiça. Mateus 5,6, né? Lá está no Sermão da Montanha, né? Dessa forma temos uma vida de retidão, proveniente da fé e da obediência em Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Essa aqui eu vou ler para nós. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 11. Aqui, ó. Tais fosse algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificado, mas fostes justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso aqui já está uma pregação. Aí os pregadores de plantão, segundo aos Coríntios, capítulo 6, 11. Então, a paz, a justificação. O que é ser justificado, irmão? É você ser condenado, mas ter ser justificado. Tipo, se você cometeu um erro, mas alguém te justificou, alguém maior. É como você bater o martelo e falar: é o erro. Mas aí Jesus fala: eu justifico. Para nós encerrarmos aqui, todo aquele que obedece a Cristo e vive as promessas da obediência tem alegria no Espírito Santo. Gálatas 5:22. Alegria é fruto do Espírito. Por isso que as pessoas às vezes estão sofrendo, estão chorando, estão apanhando, mas são alegres, porque ela tem o fruto da alegria, o fruto do Espírito. Também algo, irmãos, que nos leva para perto de Deus. Se os dons nos tornam ferramentas de Deus, o fruto do Espírito nos torna cidadão do céu. Aleluia. Dom você usa
aqui, frutos você recebe lá em cima. Então nós temos que ter dons de Deus e temos que ter frutos do Espírito. Amém? Vamos colocar de pé. Eu acho que já 2 horas para esse, 9h30.